Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha aqui neste canal. Nessa aula de hoje nós vamos aprender como calcular a quantidade de calcário utilizando o índice SMP no sistema de plantio convencional. Então vamos lá. Nós temos aqui, esse é o manual de calagem e adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pois esse índice SMP é utilizado para fazer as recomendações de calagem nesses dois estados. Então, foi desse manual que nós tiramos as informações para a aula de hoje. Para começar a fazer a recomendação de calagem e adubação, a gente precisa ter em mãos aqui o resultado de uma análise de solos. Essa análise já foi interpretada, nós temos aqui as nossas anotações, mas para a aula de hoje nós vamos precisar de duas informações dessa análise, que é o índice SMP. Então nós temos aqui dois solos, um solo 1 e o solo 2. Hoje nós vamos trabalhar com o solo 2. E esse solo é um solo muito arenoso, ele tem 13% de argila. E essa informação é importante porque quanto mais argila um solo tem, mais calcário a gente precisa para corrigir a acidez do solo. Então, nesse solo aqui, enquanto a gente vai precisar ali de em torno de 1 tonelada para conseguir elevar o pH do solo até 6, nesse outro solo aqui argiloso, nós iríamos precisar em torno de umas 11 toneladas de calcário. Então, é muito importante a gente saber qual que é o tipo do solo que nós estamos trabalhando, principalmente a sua textura, pois isso influi muito no manejo, nas recomendações, nas doses de adubo, de calcário, né? Então, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós precisamos de duas informações, que é o índice SMP. Esse índice está aqui, o valor é 6,5, eu já anotei. A outra informação que a gente precisa é o valor do pH do solo. O pH do solo, ele é um critério utilizado para decidir se a gente faz ou não a calagem. No nosso solo aqui, esse valor é 4,9. Só lembrando que esse pH ele foi analisado em água. Há uma diferença nos valores do pH do solo quando eles são analisados em água e em CaCl2. Mas nesses dois estados, geralmente são utilizados aqui a medição do pH em água. Então vamos lá, já anotamos as duas informações que a gente precisa, agora a gente vai verificar se é preciso ou não fazer a calagem, pois nem sempre é necessário fazer a calagem. Se o pH do seu solo já estiver corrigido, já estiver em torno de 6, não é necessário fazer a calagem, né? Então, nós temos aqui uma tabela que ela fala: se o pH do seu solo estiver até 5,4, se ele for menor do que isso, a calagem é necessária, independentemente do sistema de cultivo que você está trabalhando. Seja o sistema de plantio direto ou seja no sistema de plantio convencional, a calagem nessas condições aqui serão necessárias sim. Agora, se o pH do seu solo estiver um pouco maior, entre 5,5 e 6, a calagem só é necessária no sistema de plantio convencional. E se o pH for maior do que 6, a calagem não é recomendada, exceto no caso dessas três culturas aqui, que é a alfafa, o aspargo e o pireto, pois essas culturas elas são muito sensíveis à acidez e a gente precisa fazer uma calagem para elevar o pH até 6,5. Então vamos lá, já anotamos as informações que a gente precisava, vamos voltar lá no manual de calagem e adubação e verificar a tabela que ela traz para a gente as informações que fala quando fazer a calagem, qual critério utilizar. Então, essa é a tabela 6.3 do manual. Nós estamos trabalhando aqui com o sistema de cultivo convencional. A amostragem do solo ela é feita na camada de 0 a 20 centímetros e o critério que a gente usa para decidir se faz ou não a calagem é o pH do solo. Se o pH for menor do que 6, e a gente viu que no nosso solo o pH é 4,9, a gente vai fazer a calagem. E a recomendação aqui é através do índice SMP. Então, essas são as informações. Nós vamos elevar o pH para 6. O pH ideal para o cultivo da soja, né, e a maioria das culturas.
E o nosso pH da análise de solos é 4,9. Então, a gente precisa elevar o pH de 4,9 até 6. Agora, a gente vai ver quanto de calcário a gente precisa para elevar esse pH. Mas antes, você deve estar perguntando, professora, como que eu sei que o pH ideal é 6? O manual ele traz essa tabela aqui, onde temos os pH de referência para a maioria das culturas que a gente utiliza hoje, né? Então, nós temos aqui esses 4 grupos. A maioria das culturas se encaixa aqui nesse grupo, onde o pH ideal é 6. Então, nós temos aqui a cultura da soja. Nós vamos exemplificar essa aula hoje com a cultura da soja. Mas se fosse para o milho, o pH era o mesmo. Se fosse para o trigo, o pH era o mesmo. Se fosse para o tomate, a quantidade de calcário para corrigir o pH do solo para todas essas culturas aqui seria o mesmo valor. Então, o pH ideal da soja é 6, a gente já sabe disso. O pH da nossa análise de solos é 4,9. Agora estamos prontos para verificar qual que é a quantidade de calcário que a gente precisa para elevar esse pH. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos utilizar essa tabela do índice SMP. Essa tabela ela vem lá no manual de calagem e adubação. E como que a gente a utiliza? Você vai primeiro verificar qual que é o índice SMP do seu solo. Nós anotamos aqui que o índice SMP do nosso solo, nós retiramos essa informação da análise de solos. Esse valor é 6,5. Onde que ele está aqui na nossa tabela? Está aqui. A outra informação que a gente precisa colocar aqui é qual que é o pH desejado. A gente já sabe que a cultura da soja, o pH ideal é 6. Então, nós vamos encontrar aqui que a quantidade de calcário para elevar o pH de 4,9 até 6 é de 1,1 toneladas por hectare de calcário, com PRNT igual a 100. Se o PRNT do calcário for diferente de 100, é preciso fazer uma correção. E nós já temos um vídeo aqui no canal que ensina como fazer essa correção. É bem simples. Uma outra informação aqui que eu gostaria de passar para vocês é que esse calcário ele deve ser incorporado ali na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade. E quanto melhor ficar essa distribuição dentro do perfil do solo, melhores serão os resultados da calagem. Então, gente, era isso que eu tinha para vocês na aula de hoje. Vocês já sabem, se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal e até a próxima.